Ô, véi! Feliz ano novo, meu povo! Muito feliz com vocês aqui em 2024. Mais um ano pro véi, o nosso terceiro ano. A gente ainda tá na segunda temporada. E hoje é um convidado que não é desse eixo aqui da região metropolitana de Salvador, mas para mim um dos caras mais visionários que eu já conheci, um dos empresários mais bem-sucedidos do ramo dele lá no oeste da Bahia, se não o mais bem-sucedido. Muito obrigado por ter vindo, Adão Costa. Seja bem-vindo ao véi. Obrigado, velho. É um prazer estar aqui com você. Tá certo. O Adão, para quem não conhece, ele é nascido em Ipupiara, não é isso? Ipupiara, isso. Ipupiara fica mais ou menos aonde? É na Chapada Diamantina? Na Chapada Diamantina. Fica nas proximidades entre Ceabra e Botirama. Brotas de Macaúbas e Ipupiara. E o Adão hoje mora em Barra do Rio Grande, que virou Barra, né? No final das contas, Na verdade é Barra. O nome da cidade é Barra. Rio Grande é um apelido da cidade. Certo. Eu já conheço um pouquinho da sua história, a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes, mas para quem não sabe, o Adão ele é do ramo dos materiais de construção, e aí depois ele expandiu um pouco os negócios, né? Foi para questão de tinta, ele vai contar um pouquinho pra gente, mas primeiro eu queria saber da sua infância. São quantos irmãos? 11, né? 11 filhos, não é isso, do casal? Eu tenho 10 irmãos, nós somos 11. Sim. E como é que foi sua infância com esses irmãos? Seu pai era açougueiro, não é? Meu pai era um pouco de tudo, né? Lavrador, açougueiro, comerciante de pequeno porte. Enfim, meu pai foi um grande desbravador. E é claro que criar 11 filhos, educar 11 filhos, naquela época, sem nenhum emprego fixo, só mesmo no empreendedorismo dele, do jeito que aquela época dava para tocar, ele foi muito bem sucedido na criação dos filhos, foi um grande herói. Mas a infância foi de luta, né? De trabalho. Afinal de contas, 11, né? Tinha que ajudar os pais. Então, foi trabalhando na lavoura, na agropecuária, foi montando a cavalo, dando água ao gado, apartando o bezerro, tirando o leite e por aí. Ajudando ele na feira. Pro pessoal mais novo entender, né? Porque hoje falam de trabalho infantil, essas coisas, mas sim. Você começou a trabalhar com quantos anos com seu pai? Com 8, 6? Rapaz, acho que eu não consigo me lembrar. Mas assim, eu acho que essa questão de trabalho infantil depende muito, né? Eu nunca deixei de estudar e também não deixei de trabalhar, de ajudar meu pai. Mas acho que por volta dos 10 anos aí, 12 anos, já trabalhava. Aí você ia pra feira também com ele para vender? Foi aí que despertou o lado comerciante do Adão? Sim, porque uma vez que eu ajudava meu pai até fazendo as entregas da carne que ele vendia, leva em fulano, leva em Beltrano, e assessorando de um modo geral, né? E, então, assim, foi aí que nós aprendemos a trabalhar, não só eu, mas como meus irmãos também, que nós somos uma família toda empreendedora, e nasceu disso aí. Então, nosso mestre terreno foi o nosso pai, e é o nosso exemplo de vida. Teve uma história que você me contou, que você estava na feira com seu pai, né? E seu pai mandou você se virar, né? Para fazer uma conta lá. Conta aí pro pessoal aí como é que foi essa história. Essa questão é que, como você acabou de falar, questionar sobre o empreendedorismo e trabalhar, nasceu exatamente aí. Eu ajudando meu pai na feira, aí eu comprei um saco de farinha, discutindo o que poderia se fazer para ganhar dinheiro. E meu pai sugeriu, não... Compra farinha. Naquela época, em feira livre, vendia muita farinha. Até hoje vende, né? E eu vendia a farinha, eu lembro que era 7. Não sei se era 7 centavos, não sei que dinheiro era na época. Era um cruzeiro desses aí que já passaram. E era 70, não sei se centavo, mas 1 litro era 70. E eu costumava vender 3, 4, 5 de boa. Aí chegou um camarada potente da época e me comprou 7 litros. E aí eu fiquei... E agora? Apelei para ele. Eu não sabia quanto era 7 vezes 7. Era 70 vezes 7 litros. Eu não sabia como fazer a conta. Aí eu questionei e ele falou, se vira. Para eu poder aprender, né? E aí eu fiquei, se vira como? Eu não sei, eu não dou conta. Aí ele me sugeriu, você sabe quanto é? 4? Sei. 3, sei. Então assim, faz a conta fracionada e depois junta as duas peças. Aí eu fiz assim e descobri. Né? Até hoje eu não esqueci que 7 vezes 7 é 49. Tá certo. Então nasceu aí, foi o início de tudo, né? Porque eu comecei a tomar prazer pelo resultado, né? Do lucro, vendendo farinha na feira. E a partir daí a gente começou vendendo outras coisas também.
Mas aí teve um momento que o passarinho quis voar, né? Quis sair de casa e você deve ter arrumado outros trabalhos antes desse que você ocupa hoje. Como é que foi isso? Você foi o quê além de comerciante, de agricultor, pecuarista? Porque isso aí era na infância, né? Era ajudante Sim. do meu pai, não era nada meu. Eu sempre trabalhava assessorando ele, mas eu fui, com 17 anos de idade, eu concluí o ensino médio, naquela época, magistério, já era curso profissionalizante, eu fiz magistério e eu já comecei a ensinar na zona rural. Então, com 17 anos, eu era professor na zona rural, eu fiz magistério. E aí eu viajei, trabalhei no extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, depois trabalhei um pouco em São Paulo, e quando eu estava com meus 20 anos de idade, eu fui para Rondônia, trabalhei em Porto Velho, trabalhava em Ariquemes, depois de Ariquemes eu fui para Porto Velho. Então, assim, tem uma história de vida, de trabalho, antes de eu, de fato, assumir o empreendedorismo e o empresariado. Lá em Rondônia tem um fato interessante que eu tenho uns sobrinhos até que sempre falam comigo, que essa história já sabe de qual é salteado, porque eu gosto de falar, porque é uma história realmente marcante e que poucos têm essa visão. Então, eu fui para Rondônia através de um primo meu que morava lá, numa cidade chamada Ariquemes, e também tem uns amigos que eu tenho lá, uma família de amigos que também é da cidade vizinha minha, que é a cidade, município de Gentil do Ouro, e tem uma família que mora lá, é uma família muito amiga e nos acolheu lá de forma maravilhosa. Eu tenho um carinho, um respeito muito grande por essa família lá de Rondônia que me acolheu. Aí eu fui trabalhar na cidade chamada Ariquemes e eu trabalhei no escritório primeiro de um supermercado, depois eu fui para um posto de combustível que pagava melhor. O objetivo era ganhar Você um era pouco mais. bombeiro mesmo ou trabalhava interno? Eu trabalhava interno, eu trabalhava no escritório, a parte administrativa Ah, do posto de combustível. Mas o meu primo trabalhava em um outro posto na capital, que era Porto Velho. E lá em Porto Velho, a empresa tinha casa, tinha um restaurante muito bom, que era um restaurante próximo do aeroporto, o posto chamava Posto do Aeroporto. E o meu primo trabalhava lá e ele tinha a casa para morar, ele tinha a alimentação e tinha o transporte, tudo por conta da empresa. Então o salário dele era livre e eu tinha que dividir tudo isso, né? Aluguel, empregada, salário, alimentação e tal, e transporte. Aí eu fiquei querendo ser transferido para Porto Velho, só que lá não tinha nenhuma vaga no meu setor. E não sei se você conhece, se hoje ainda é usado esse nome, mas lá na época chamava-se de meloso, o cara que trocava o óleo dos carros, que lubrificava os carros. Lá tinha muita máquina, então tinha muito essa de lubrificação. E eu fiquei sabendo através do meu primo que tinha essa vaga de meloso lá. Aí eu fiquei incomodando o meu gerente para me transferir para Porto Velho para o meloso. Aí eu saí do escritório com roupa social para eu ir usar um macacão, uma bota, um capacete e ir trabalhar de meloso. Aí o meu gerente me chamou de maluco, como é que eu ia querer ser meloso. Aí eu na sala dele olhei para a parede, naquela época que o mapa mundo enorme, eu peguei, consegui localizar a minha cidade no mapa, né, Ipupiara, eu botei o dedo aqui, o nome dele é Wilson Serpa. Wilson, eu saí daqui para cá, foi para ganhar dinheiro. E lá sendo meloso, eu não vou pagar aluguel, nem transporte e nem alimentação. Aí eu convenci ele e ele acabou acatando a ideia e me transferiu para ser meloso. Quando eu cheguei lá foi uma graça, né? Porque eu fui primeiro fazer um treinamento para aprender a trocar óleo de carro e tal. Foi uma graça. O cabo que saiu do escritório para ser meloso. Quando eu cheguei lá, o gerente fez uma graça comigo do posto. Ei, o maluco, o baiano maluco que veio ser meloso. Aí eu disse para ele assim: eu não vim ser meloso, eu vim ser gerente. A porta que eu encontrei foi a porta de meloso. aí, ó. Foi o que eu disse naquela época. Mas aí, Deus abriu uma porta na minha cidade, em Pupiara, e aí o meu pai me chamou, disse: não, venha para cá, porque o prefeito convidou você para trabalhar, tem uma porta aberta para você aqui. E eu disse: mas pai, como é que eu vou deixar o salário A para o salário B? Ele disse assim para mim: dinheiro não é tudo, venha. Eu, em obediência ao meu pai, retornei para minha cidade de origem, que é Ipupiara, e eu fui trabalhar na prefeitura municipal. Aí você fazia o que lá na prefeitura? Eu trabalhava com identificação civil. Inclusive eu vinha muito a Você tirava Salvador. as fotos, né? Também, mas eu trabalhava na identificação civil, eu fazia carteira de identidade. Inclusive eu estava em Salvador a cada 30 dias no Instituto de Identificação Pedro Melo. Então eu prestava serviço para o Pedro Melo lá no meu interior, no município de Ipupiara, que era um convênio da prefeitura com o Pedro Melo.
E depois de um tempo você virou concursado, ou você ganhou uma estabilidade, ou não tinha estabilidade? Como é que era Não, isso? não, não, não tinha estabilidade, é cargo de confiança. E paralelo a isso também, como você falou, eu fui fotógrafo. Trabalhei em Sim. fotografia, eu fui sindicalizado do Sindicato dos Fotógrafos da Bahia, e eu tirava fotos para documento, também fazia fotos de eventos, casamentos, formaturas, etc. Depois eu montei um estúdio fotográfico, depois eu montei um laboratório fotográfico, eu mesmo revelava minhas fotos e continuava trabalhando na prefeitura, meio período, e à noite também eu trabalhava na escola, continuei como professor também. Aí você questionou aí se eu fui Concursado? depois concursado, tal, não, também não tinha estabilidade financeira. E aí foi aí que eu fui demitido por conta de uma mudança política. Saiu um prefeito e entrou outro. Foi, mas eu fiquei lá nesse cargo em torno de uns 10 anos, e depois eu adquiri um outro cargo na prefeitura, que eu trabalho também com documentação de terra, declaração de ITR e tal. Trabalhei nesses dois setores, mas houve uma mudança política. E cidade pequena é assim, você votou no candidato, está ali no emprego. Se você não votou, aí você perde o emprego. Então eu passei por essa fase aí, e eu fui politicamente perseguido, perdi o meu trabalho, a minha esposa também, na época era professora, também perdeu o trabalho dela, e aí Deus abriu as portas, né, para a gente deixar o trabalho, né, de público e encarar o empreendedorismo. Aí você ficou desempregado e teve a visão de abrir a loja de material de construção já, direto, foi isso? Não, não, a história é bastante longa. Conta. Quando eu fiquei desempregado, eu fui para o Tocantins. Eu tinha um tio, irmão do meu pai, que também já é falecido, que morava lá no Tocantins, e aí tem meus primos lá. E meus primos são as pessoas fantásticas, assim, e eles abriram assim as portas para eu ir para lá. Aí eu fui para o Tocantins para tentar melhorar, que lá o estado novo tinha muito serviço. Aí eu comecei a trabalhar em uma empresa de terraplanagem, estava fazendo a estrada a cidade de Vanderlândia, no Tocantins, a Xambemá, no Pará. Aí eu trabalhei transportando engenheiros, o pessoal da obra, né? Eu era motorista desse pessoal. E lá choveu bastante, né? Lá chove bem. E teve uma época que choveu bastante e a estrada parou de funcionar. Interditou a estrada por conta do excesso de chuvas. Aí parou. Aí eu retornei a Ipupiara nesse recesso para eu poder pegar a família, né? Eu, na época, já era casado, tinha 2 filhos, né? Os meus 2 primeiros filhos, Esdras e Mari, e retornei para pegar a família. Quando eu cheguei lá, eu participei de um mutirão para catar umas pedras lá para a construção de uma sala, de um anexo lá da igreja. E lá, conversando com um dos meus primos, que é de Ipupiara, mas que não mora lá, mora em Buritirama, cidade que você conhece. Então eu... Morei lá um tempinho. Isso. Conversando com ele, ele questionou se eu estava certo de que realmente eu iria para o Tocantins. Eu disse, sim, eu vou para o Tocantins, eu só vim aqui buscar a família. Aí ele disse, por que você não vai conhecer a região da Barra e Buritirama? Então levantou assim, ele me fez esse questionamento. Aí eu fiz uma brincadeira com ele, de uma adagem popular que o pessoal diz que quem está perdido no mato é o caminho. Eu disse, então bora. Aí fomos. Na estrada, meu carro não era lá essas coisas, bateu o motor, já ficamos logo sem carro. Aí ele tinha muita amizade, encontrou lá um amigo dele, guardou o carro lá e nós fomos de ônibus, de carona, e foi um sacrifício para chegar. Mas aí quando eu cheguei lá em Buritirama, eu vi uma cidade com muitas oportunidades. Depois fui em Barra, outro leque, cidade com grandes oportunidades. Aí eu simplesmente mudei, Deus mudou os meus planos, né? Aí eu voltei no Tocantins anos depois para visitar os meus primos, já voltei de carro. Que então, legal. essa é uma parte da história quando eu realmente entrei no empreendedorismo para valer. E aí você já começou quando você começou nessa ida, você já avisou assim o material de construção, ou você falou, não, dá para botar um mercado, outra coisa, como é que foi? Olha, as duas cidades tinham muitas oportunidades, tinha muitas Faltava portas muita abertas, coisa, né? faltava muita coisa, né? Então, assim, quando falta muita coisa, você fica pensando o que fazer.
Mas, assim, uma coisa que me chama a atenção é que quando alguém, geralmente quando um jogador de futebol se desponta ou alguma outra situação, alguém que consegue um sucesso, aí na entrevista, geralmente dizem o que vai fazer com o dinheiro. Aí a palavra que se ouve é comprar uma casa para minha mãe, construir uma casa para minha mãe, dar uma casa para minha família. E é claro, posteriormente vem a casa dele, né? Então, assim, Depois fazer para aluguel, né? A gente ouve muito isso. Então, isso já estava na minha mente. E eu comecei lá com madeira. É o primeiro item, né? Porque assim, eu fiz uma pesquisa lá mercadológica e não tinha. Só tinha madeira rústica da região. Então, não tinha madeira serrada que vem do Pará, de Rondônia e tal. Legalizado tudo certinho, com as devidas liberações do IBAMA. E eu entrei por essa porta. Começar com madeira. Eu tenho um irmão que já trabalhava vendendo madeira no atacado, então também despertou a questão da madeira. Eu já conhecia esse ramo de madeira, mas não trabalhava, né, porque eu era funcionário público. Então o primeiro item foi madeira. Certo. E o nome? O nome é o nome da sua filha, mas conta pra gente, porque você tem um filho Esdras, por exemplo, poderia ser a loja Esdras Materiais de Construção também, né? Sim, o nome da Mari é o nome da minha filha. Mas assim, não foi priorizando a Mari. Inclusive tem uma história interessante e acho que eu não te falei sobre isso e poucas pessoas sabem, que ele chegou para um nosso motorista, depois que a gente já tinha caminhão, ele chegou para o nosso motorista, o Wesley, e falou assim, põe o meu nome aí, no mínimo na lameira do caminhão, porque tudo era Mari, e ele era garotinho, na época no Rabenloja ele tinha 5 anos, aí ele pediu para colocar o nome dele em algum lugar, e o motorista pegou e colocou na lameira do caminhão. Então foi um fato interessante, mas isso não foi assim, de um propósito de diferenciação de filho e de amor, que o amor é igual, mas por conta da facilidade, né? Esdras é meio complicadinho, né? Dá uma travada na língua. E Mari é M-A-R-Y, fica bem mais fácil. E também o Y de Mari ficou mais fácil para eu criar uma logomarca, entendeu? Sim. E ela era bebezinho na época, ela tinha 2 anos, e sabe, criança encanta, né? Então, por conta da facilidade do nome, né, de fazer criar uma logomarca ali, e também ela estava no auge, né? Era bebê. E quando você começou? Era o quê? Era tipo uma salinha? Ou você já tinha um galpãozinho? Como é que era? Quando você começou com a Mari? Não, galpãozinho nada. Eu cheguei lá na cidade de Barra, não conhecia ninguém. Assim, eu conhecia uma pessoa de reuniões de igreja. Eu tinha ido na Barra já em trabalhos de igrejas e eu conheci um cidadão lá da igreja e ele era a única pessoa que eu conhecia. E eu procurei, me recebeu muito bem, me hospedou na casa dele, me levou para conhecer todos os possíveis clientes que trabalhavam com madeira, o pessoal que trabalhava com móveis planejados. Enfim, ele me deu uma força no sentido de conhecer a cidade e me apresentar a cidade e me falar que lá tinha campo, né? E me hospedou na casa dele e tal. Então foi a única pessoa que eu conhecia na época. E ele também tinha os afazeres dele, era funcionário público, não poderia ficar comigo o tempo inteiro, mas ele foi a única pessoa que eu conheci na cidade. E eu cheguei para desbravar. Aí eu fui procurando, encontrei um casarão que tinha muito espaço, e aí eu questionei, consegui localizar a dona, uma senhora bem rígida, assim, bem rigorosa, e aí ela queria saber de onde eu vim, quem eu era, quem e o porquê, para poder me alugar a casa. Você conhece quem? Aí eu citei o nome, né, desse cidadão que me acolheu lá, que era a única pessoa que eu conhecia em Barra, e por falta de sorte minha, eles tinham um desafeto político, entendeu? Ele é um cidadão de bem, ela também, mas sabe como é questão de política, são uma entidade pequena, eles tinham um desafeto político. E aí ela disse, é gente desse tipo que você conhece? E aí ela foi falar das chateações que ela tinha das questões políticas, né? Aí eu conversei com ela, e eu fiquei uma semana só tentando convencer de alugar o espaço dela. Ela se convenceu, me alugou, e aí ela toda semana ia visitar o imóvel, e era uma casa de pau a pique.
Eu estava interessado mais no que estava na casa de pau a pique, que inclusive estava fora do alimento da rua, que posteriormente o prefeito veio a falar comigo e demolir e colocar no alinhamento certo. Mas o que eu falo assim com muito orgulho, com muita honra e que me deixa muito feliz é que com todo esse tempo que eu tive para alugar essa casa, para convencer a senhora de que ela não tinha nenhuma obrigação de confiar em mim, mas que eu estava querendo que ela me desse uma oportunidade para ela me conhecer como inquilino dela. Acabei convencendo ela e ela me deu essa oportunidade. E ela visitava o imóvel toda semana. Aí quando passaram os 2 anos, elas eram 3 herdeiras um médico daquela época que era uma pessoa muito querida e bem vista na cidade e a família bem tradicional, muito respeitada até hoje na cidade. E ela ligou para mim e disse: "Seu Adão, nós estamos aqui, as herdeiras", ela disse, as meninas, né, todas aqui reunidas, e nós decidimos por unanimidade que ninguém melhor do que o senhor para dar continuidade à história do nosso pai nesse imóvel. A casa é sua por merecimento. Que legal. Então, assim, eu arrepio, porque assim, foi fantástico ouvir isso da boca dela. Uma pessoa que 2 anos atrás eu tive muita dificuldade de alugar um imóvel porque ela não me conhecia. E eu pedi uma oportunidade para ela me conhecer como inquilino. E 2 anos depois ela disse que a casa era minha por merecimento. E eu disse: "Mas eu não tenho como lhe pagar esse imóvel". Agora ela falou assim: "O senhor paga como o senhor quiser. A casa é sua, por merecimento". Eu fiquei muito feliz e aí a gente fez um parcelamento suave, como eu pude pagar. E posteriormente eu comprei um outro imóvel grande, que é a nossa sede hoje, também da mesma família, de uma senhora e irmã dela, que é da família Teixeira, os quais eu tenho muito apreço, carinho e respeito. É aquele imóvel que funciona a principal, né? Que fica ali na Rua da Academia e tal, que você está Sim. falando. Esse imóvel que eu falei primeiro, que era a residência oficial da família Teixeira, é onde funciona a academia hoje, o prédio da academia. Ah, tá. O segundo imóvel, que é onde funciona a nossa sede hoje, eu comprei também da mesma família. Era uma irmã dela. Então, é bem pertinho mesmo. Sim. E aí, você tava com um imóvel e tal. Inclusive, eu ia te perguntar se você adquiriu esse imóvel ou não, você já respondeu aqui. Sim. Mas, como foi que você começou assim? Porque imagino que não foi fácil, né? Você já tinha alguns concorrentes na região ali? Como é que era? Sim, tinha. Lá na cidade tinha. E como é que você fazia para combater a tradição e o preço dos outros? Porque esse é o slogan, inclusive, né? O nosso slogan é a líder dos preços baixos. Então, nós criamos esse slogan para impregnar no cérebro das pessoas que nós lideramos os preços. Independente de a gente liderar ou não, a gente criou esse slogan. E hoje nós somos líder de mercado na cidade e também nós atingimos outras cidades vizinhas. E nós temos trabalhado exatamente isso, para termos um preço compatível, um preço bom para atrair as pessoas. E também a qualidade do produto, o compromisso com o nosso cliente, o respeito com o nosso cliente e um bom atendimento, né? Mas uma coisa interessante que não tinha naquela época, que nós chegamos adotando outra política e que fez também a diferença, além de a gente atender bem as pessoas e ter um tratamento bem com as pessoas, nós também começamos a abrir crédito para as pessoas, confiar nas pessoas, que lá na época era um tabu. Na época não se trabalhava com cartão de crédito. Hoje está muito fácil, né, para se vender no crédito por conta da facilidade dos cartões e tudo mais. Mas naquela época a gente trabalhava com nota promissória, então assim, não tinha muita segurança, e com cheque também. E as pessoas na época eram meio fechado aí. Se nós chegamos, na medida do possível, abrindo as portas para vender parcelado, que isso nos trouxe muito cliente, agregou valor. E uma coisa que agregou um valor bem maior foi fazer entrega em domicílios, que as pessoas não entregavam, entendeu? Lá na época era muito difícil carro e tinha muito transporte de carrocinha puxada a animal. E tinha muito carroceiro que fazia os fretes para fazer as entregas. Carretos, né? Os carretos, como a pessoa chama hoje. entendeu? Inclusive, nós fizemos muito carreto também, via transporte animal. E
Então, esse diferencial de entregar em domicílio já agregou valor, né, ao nosso produto. E também vender a prazo. Então, a gente começou com esses dois atrativos a atrair mais clientes para a gente. E atraindo o cliente, nós, mesmo sendo pequeno, a gente divulgava e fingia que era grande para poder a gente conquistar mais a clientela e trabalhar com muita seriedade, com muita honestidade, procurando o zelo pelo cliente, não defendendo só a nossa causa, mas defendendo a causa do cliente num todo. E nós acabamos conquistando a confiança do nosso cliente, do Barrense. Então, eu digo que isso é o meu presente maior, é ter conquistado a confiança, né, do meu público, e com isso tem a questão do boca a boca, e a gente começou a ganhar credibilidade e começamos a crescer no mercado exatamente por conta da nossa seriedade e do nosso respeito com o nosso cliente. Você falou das promissórias, para quem não sabe o que é como se fosse um crediário, um carnezinho que a pessoa vai pagando, né? Sim. Você assina, a pessoa também assina. E tinha muito valor na época, né? Porque o nome da pessoa era muito importante na época. Sim. Hoje não tá mais assim, mas você tomou muito birro? Porque aqui em Salvador a gente fala birro, né? Você tomou muito calote? Ah, sim, agora você falou a minha língua, calote. Então, assim, é claro que sim. Nós temos hoje lá ainda um número grande das promissórias lá e cheques também. Então, nós tomamos sim, inclusive de empresas de fora, construtoras, que às vezes a construtora chega, compra o teu produto, aí vai fechando a conta semanal, quinzenal, vai pagando. Aí quando chega no final da obra, aí geralmente eles vão embora e fica o resíduo para trás. Então, tomei sim, muito, 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 mas o que nos mantém de pé, né, e que nos motiva a trabalhar são aqueles que honraram os compromissos. Então, nós temos assim, centenas de calotes, mas nós temos milhares de clientes excelentes que nos pagaram, que honraram os compromissos e que acabaram nos dando cobertura para cobrir o calote e ainda assim sobrar o da nossa sobrevivência. Então nós somos gratos àqueles que honraram o compromisso. Os que não honraram, isso aí faz parte deles mesmo. Que legal, mas não teve alguém assim, tipo, um amigo seu que deixou de ser seu amigo, deixou de falar com você porque ficou com vergonha, porque não pagou e tal? Aconteceu alguma vez assim? Não me lembro. Pode ser que tenha alguém que eu nem saiba, mas não me lembro. Não me lembro mesmo. Mas assim, o que eu me lembro mesmo e que acontece com frequência é de pessoas que chegam agradecidos por ter uma casa hoje, porque nós abrimos as portas, porque nós confiamos nele, porque nós demos a oportunidade dele comprar para pagar depois. Então, assim, isso me deixa feliz, e isso a gente ouve com muita frequência. Um dia eu tomei um susto, porque eu estava lá na minha sala, e aí um cidadão chegou e abriu a minha porta, assim, eu tomei um susto, né, que ele abriu a minha porta uma vez, aí balançou assim a nota promissória e disse: essa daqui é a última, essa é a última. Aí eu fiquei assim, pô, perdi o cliente, que negócio. Aí eu questionei, né, se aconteceu algum problema, ele disse: não, rapaz, eu vim aqui lhe avisar que agora a casa é minha, eu estou pagando a última parcela, agora é minha, a casa antes era sua. Então, assim, ele veio muito feliz, eu fiquei feliz também por ele, né, estar com essa consciência e estar feliz e alegre na conquista, né, da casa dele, que reconheceu que nós abrimos as portas confiando nele e, portanto, ele, ao invés de pagar um aluguel, estava pagando uma parcela para ter a casa dele. Então, eu fico feliz, e são essas pessoas que nos motivam a continuar. Então, aqueles que dão calote, a gente simplesmente deixa conta deles, mas a gente fica feliz com aqueles que honram e que ficam felizes por ter tido a oportunidade. Massa, você falou do slogan? A líder dos preços baixos. Nossa, soa muito bem isso. Quando eu boto minha voz, então, de locutor de porta de loja, fica melhor ainda, né? Sim, mas sim. Esses slogans, você cria eles sozinho? Você conta com ajuda? Talvez hoje você tenha uma equipe de marketing, né? Mas lá no começo era você sozinho mesmo? Que tinha essas ideias? Você não estudou marketing? Por isso que eu tô perguntando isso. Que ele disse que não estudei. Estudou marketing? Olha, lá naquela época? Não, assim, eu lia muitos livros, né? Ah, tá. Assim, eu comi muitos livros, então, assim, eu não estudei marketing, eu estudei ADM, eu fiz bacharel em administração de empresas, eu fiz também tecnólogo em pequenas e médias empresas. Então, eu estudei, mas um pouco depois, quando eu comecei a empreender, eu não estudava, mas eu lia muito, eu sempre gostei de ler. E eu me lembro de um episódio que eu tenho um amigo que ele é escritor, e eu fui no Centro Cultural visitá-lo, e ele me apresentou uma revista.
revista chamada Seu Sucesso. Aí ele me mostrou uma matéria da revista. Era assim, sócio, aliado ou estorvo. Aí, batendo papo sobre a revista e tal, e conversando, entramos de outros assuntos e falando, tá. Aí eu voltei no dia seguinte, lá, aí peguei a revista para dar uma olhada, né? Comecei a dar uma olhada na revista, aí eu falei, vou assinar essa revista. Aí assinei a revista, Seu Sucesso. A revista é fantástica, ela hoje não existe mais. Mas assim, eu assinei por longos anos, eu lia de capa a capa, e a revista é fantástica, então assim, eu aprendi muito. Eu assinei também a grandes empresas, pequenos negócios, e li muitos livros. Então, li muito livro de marketing, muitos livros de administração, muitos livros de gestão, gestão de pessoas, enfim. Os livros me ensinaram muito. Então, a questão do marketing é muitíssimo importante, eu descobri isso nos livros, e eu que fiz o meu próprio marketing durante todo esse tempo. Então, é claro que a gente não cria tudo. Então, no mundo, nada se cria, tudo se copia. Então, a gente pega uma deixa de um aqui, a gente incrementa ali, aproveita parte da ideia e muda. Enfim, criação própria. Teve uma história que você me contou, naquele dia lá que a gente sentou para conversar, que para mim é a mais fantástica de todas. E aí vai uma pergunta, e já vou pedir que você embale depois com a história. Você me disse que tinha um slogan, uma frase que você usava de efeito, que era assim, Amari vende barato, porque tem tradição e... Porque pode e tem tradição. Porque pode e tem tradição. E eu vou pedir que você explique essa história, mas foi uma dúvida que me gerou quando você falou da líder dos preços baixos. Você tinha realmente os preços mais baixos naquela época? Ou você se intitulava e nem sempre tinha os preços mais baixos? Foi também o marketing? Olha, os nossos preços realmente eram mais baixos, mas não porque a gente vendia muito barato, e sim porque os outros vendiam um pouco mais caro, porque na época não tinha concorrência. Então a gente chegou para fazer o diferencial realmente vendendo em um preço mais justo. Claro que a gente tinha a nossa marca. E quando começamos, aí as pessoas que já trabalhavam lá na época começaram a baixar o preço e colocar, principalmente em cimento. Cimento é aquela guerra de preço, tipo, ver quem vende mais baixo. O cimento é o açúcar do supermercado. Então, a pessoa foca mais no cimento e deixa os outros itens. Se o cimento está barato, imagina-se que tudo está mais barato. Então, aí você compra o bloco, a areia, tudo com aquela pessoa lá. Não, se o cimento estiver mais barato, você sim, vai... é claro. Quer dizer, o cimento na material construído mais barato, ele é um atrativo, assim como o produto básico da cesta básica atrai também para o mercado. Sim. Mas nessa época em específica, nós estávamos vendendo bem o cimento e aí um dos comerciantes de lá da cidade baixou bem a sua margem de lucro do cimento, que eu também fiquei praticamente sem margem. E o cimento, na época, ele tinha um prazo longo, era 21 dias de prazo. Então, com 21 dias, a gente vendia um caminhão em uma semana. O caminhão todo vendia em uma semana, depois comprava outro. Então, a gente não precisava de capital para trabalhar. Então, esse foi o que nos deu um maior suporte, é que a gente trabalhava sem capital. Eu não tinha capital, mas a empresa dava condição. Então, eu pagava com 21 dias. Com 21 dias, dava para vender 3 carradas. Quando eu pagava uma, já tinha vendido 3. E aí ia girando com o dinheiro da própria empresa que dava o prazo, que era cimento. Então, o cimento era um ouro vender cimento, porque além de você ter uma margem estreita, porém você tinha um giro com o dinheiro da própria empresa. Não precisava recorrer a bancos, porque eu me capitalizava com o prazo que a empresa dava. Quando o outro abaixou o preço, para a gente poder diminuir o giro, é claro, eu pensei, e tem uma plaquinha assim, a pessoa colocou uma plaquinha lá de uns 30 centímetros quadrados, falando o preço do cimento, oferta tal. Aí eu olhei assim, disse, eu tenho que contra-atacar esse ataque. Aí eu peguei para fazer umas faixas grandes com aquele TNT, colocando o cimento a preço de custo. Eu limpei os encargos, é claro, os impostos, preço do custo, o frete, os encargos, a minha entrega, de forma que não deu prejuízo. Bom, eu não posso tomar prejuízo, eu posso não ganhar, mas eu não posso tomar prejuízo. Então, assim, limpando o meu custo, o giro para eu manter o capital sem usar banco já é um lucro.
Aí eu peguei, mandei fazer umas faixas, coloquei na praça principal, próximo do Banco do Brasil, coloquei outra na frente da loja, escrito em letras graúdas, né? A Mari vende barato porque pode e tem tradição. Então, assim, essa fala mostrou para o povo que nós tínhamos potencial, né, para isso. Então, sinceramente, eu não tinha tanto potencial assim. Eu tinha muita coragem, muita ousadia, mas não tinha um potencial financeiro. Mas isso fez com que as pessoas nos credibilizassem mais e corressem para a loja. Lá vende barato porque pode, porque tem tradição. E nós colocamos realmente um preço livrando só os nossos custos, para poder a gente fazer um contra-ataque definitivo, partir por matar no peito e chutar pro gol sem ter mais os 40, já nos 45, né? Não tinha mais prorrogação. E foi o que aconteceu. Aí passou-se uma semana, aquela plaquinha pequena se retirou, o preço voltou ao normal, aí os preços voltaram ao normal e nós conseguimos trabalhar ganhando dinheiro. E esse vender barato porque pode ter tradição, como eu disse, que a gente não cria tudo, a gente copia. Eu já tinha ouvido isso de um comércio muito grande, de amigos meus lá da minha cidade, os quais eu tenho um carinho e respeito, e que era mais ou menos assim. Então, não lembro exatamente qual a frase, o slogan que eles usavam, mas tinha esse mesmo cunho, aí eu fiz uma adaptação e apliquei e que deu certo. Imagino que muita gente deve ser grata a essa briga entre você e o outro comerciante, uma briga salutar, claro, principalmente para o povo, né? Porque muita gente deve ter batido uma laje, construído uma casa com um cimento muito mais barato, que você disse aí que tinha valores exorbitantes antes. Sim, sim. E até hoje permanece, né? Porque o cimento é um produto base da construção civil que não dá grandes lucros para ninguém, mas todos precisam vender porque é um produto inicial da construção civil. Então, existe hoje essa briga santa que favorece muito bem o cliente e consumidor. Tá certo. Antes da gente continuar falando da Mari, da sua história, vamos pro quiz. Acho que eu te falei, né, que tem um quiz aqui, um joguinho de perguntas e respostas. O pessoal tá vendo aí na tela aí agora a classificação. A gente tem gente já com 100 pontos. O Luanderson Lima, ele que é bandeirinha da FIFA. Tem também o Mauro Cardim, político daqui de Lauro de Freitas, empresário. E com 90 pontos empatados na segunda posição, a Tanila Amorim, ela é enfermeira obstetra, e o Zé do Radinho, youtuber, influenciador digital e narrador de futebol pelo YouTube. Vamos ver se o Adão Costa vai encostar nessa galera aí, né? 100, 90 pontos. A brincadeira é assim. É um compromisso. Sério. Eu vou te fazer 5 perguntas. Sim. Suas áreas são bem variadas. Vai ser tudo que engloba a sua área. Eu não vou te perguntar aqui como é o nome da sigla decibéis. Tipo, seria dB, né? Mas não vou te perguntar nada de áudio. Vou te perguntar sobre as suas áreas, sobre onde você mora, lá em Barra, aquela região lá. E aí a primeira pergunta vale 10 pontos, a segunda 20, até que a quinta vai valer 50 pontos. E, teoricamente, acho que é bom ressaltar isso aqui a partir de agora, as perguntas vão ficando mais difíceis. Por que eu tô dizendo teoricamente? Porque na minha opinião, e na opinião de Tamires, que é minha produtora, as perguntas vão ficando mais difíceis. Mas pode ser que pra você a quinta seja mais fácil do que a primeira. Ok. Tá bom? Vamos nessa? Vamos lá. Valendo 10 pontos, lembrando que esse quadro, o nosso quiz aqui do Ovéi, tem um oferecimento do Burburinho News e da Norte Studios. Burburinho News, um dos sites mais conceituados aqui da região metropolitana de Salvador. E a Norte Studios, essa estrutura maravilhosa para você produzir o seu conteúdo digital, seja de fotografia, audiovisual, gravação de spot, comerciais e muito mais, tá bom? Vamos nessa. Valendo 10 pontos, segundo os principais fabricantes de cimento do Brasil, uma pilha de sacos de cimento deverá ter no máximo quantos sacos? 20. Tá errado. Eu pesquisei, eu achei na primeira página do Google inteira, tá? Sim. Eu achei um site, que não é fornecedor, dizendo 8. E transverso, certo? Sim. Mas todos os fornecedores, Poti, Montes Claros e os outros que eu olhei, eles falam em 10 sacos. Aí tem uma explicação. Diga lá. Essa pesquisa sua aí, isso que você está falando aí, é um pallet, para paletizar ele. A altura de pallet é transversal. E eu entendi que era armazenamento. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, eu vou me defender dessa ali por conta disso. Essa sua resposta está baseada em pallet.
porque é um volume que a empilhadeira consegue pegar, levantar e colocar no caminhão e fazer o armazenamento. Aham. Então eu vou deixar na enquete pro pessoal dizer se o Adão tem o direito a considerar os 10 pontos ou não. Mas lá vocês então armazenam mais ou menos uns 20, então. Entre 15 e 20, vai depender do espaço físico, porque essa questão do peso em si, um sobre o outro, depende também da sacaria. Se a sacaria é uma sacaria mais frágil, uma sacaria mais resistente, mas o que influencia nisso é a questão do peso, a parte de baixo ele não ficar muito compactada para ele não empedrar, né? Pedrificar e perder o efeito do cimento. Mas isso se for ter ficar muito tempo armazenado. Como nós não deixamos muito tempo armazenado, a gente tem um giro muito rápido, então, uma semana, 2 semanas, a gente zerou da 20ª para a primeira. Então, assim, a gente tem um giro rápido, e então a gente armazena nessa altura por conta do espaço físico e por conta que tem muito giro, entendeu? Então, eu creio que essa pergunta não tem uma resposta exata, porque depende da circunstância, depende do fabricante, do tipo da embalagem, e depende do tempo que você deixa isso armazenado. Mas essa tua pesquisa aí está relacionada ao pallet. Quantos quilos tem um saco de cimento? 50. 50? Pô, os caras botam aqui nas costas... barril, né? Vamos lá então. Eu vou considerar como errada, mas o pessoal vai votar lá e aí. Ok. Eu não vou dizer que a voz do povo é a voz de Deus, mas eles decidem aqui no canal se tá certo ou se tá errado. Mas pode considerar errada, porque eu também não estou totalmente certo do que eu Beleza. estou dizendo. Aqui, segunda pergunta agora, valendo 20 pontos, hein? Pra você começar a pontuar. Se você acertar as próximas 4, você vai liderar o nosso quiz aqui, que inclusive eu tô prometendo vai ter uma premiação no final. A gente pretende fazer um jantar, fechar uma parceria e fechar um jantar legal e levar o vencedor para esse jantar. Valendo 20 pontos. Aqui em Salvador existia uma famosa loja de materiais de construção, que depois se tornou uma rede com algumas lojas no estado. Porém, ela faliu há poucos anos e mesmo assim no local onde a principal loja ficava, hoje existe um atacadão, mercado. E até hoje as pessoas falam, eu vou lá na loja X. Não falam eu vou lá no atacadão. É aonde? É no ponto em frente à loja X. Você sabe qual é essa loja de Salvador? Era a loja mais famosa de material de construção daqui de Salvador. Não sei, eu sou do interior. Não sabe, não? Eu venho em Salvador esporadicamente. Não sei, realmente não sei. Tá certo. Seria Comercial Ramos. Rapaz, Comercial Ramos é minha. Eu sou Adão Ramos. É Ramos Costa, né? Adão Ramos. Essa loja é minha que eu esqueci. A loja, ela faliu, assim, na verdade, há pouco tempo. Já ouvi muito falar de Comercial Ramos. Eu só não sabia que tinha falido a Comercial Ramos. Mas me lembro, assim, desse nome. Com certeza. E onde tinha ali na Avenida ACM, sim, hoje é um atacadão, e eu lhe digo que o ponto de referência não é o atacadão, não é outro prédio que tem lá, porque tem prédios famosos lá, inclusive. O ponto de referência é no ponto da Comercial Ramos, em frente à Comercial Ramos. Já ouvi muito falar na Comercial Ramos, mas aí a minha mente foi assim para algo muito retroativo e eu não tive nem ousadia de chutar. Tá certo, então. Vamos então para a próxima pergunta, valendo 30 pontos. Essa aqui eu acho que vai ser bem tranquila para você. Qual é a diferença entre os tijolos comuns e os tijolos ecológicos? O tijolo comum ele é usado com mais frequência, usado para paredes normais, muros e construções. E esse aí, o ecológico, eu creio que mais usado para alta temperatura, churrasqueira e tal. Mas na fabricação dele, sim, você sabe distinguir qual é a diferença de um para o outro? Não, na verdade eu não sei porque eu nunca vi a fabricação de ecológico, mas tem um artesanal, que pode ser isso, colocado como ecológico, porque as pessoas fazem tudo manualmente. E o tijolo comum é industrializado, né? Tudo máquinas, tudo fabricado na base do mecanismo de equipamentos. Já o outro, o comum, o ecológico, não sei se cabe isso aí, mas é tudo manual. Acertou. O homem mesmo que vai lá e que mexe com a terra e que ele faz forma artesanal, tudo artesanal.
Isso, acertou. Porque eu pesquisei aqui, o ecológico ele não precisa ser queimado. E aí Sim, é tudo mexe com a artesanal, questão da exatamente. industrialização que você está falando. Não é Perfeito. industrializado. Então, 30 pontos para Adão Costa. Começou a pontuar aí. Ok. Já saiu da lanterninha. A gente tem gente aqui com 10 pontos nesse Então, ranking se eu sair aqui. da lanterna, tá bom, tá de bom tamanho. Vamos lá, então, para a quarta pergunta. Essa vale 40 pontos. Ainda dá para você alavancar legal aí. Quarta pergunta, não é isso? Quarta Sim, pergunta. sim. Vamos lá. No século XIX, a então Vila de Barra Sim, foi emancipada e se tornou cidade. sim. Qual o ano exato da fundação da então Barra do Rio Grande, que anos depois virou Barra? Você sabe o ano da emancipação de Barra? Gente, a gente ouve tanto falar nos aniversários de Barra. Você ouve assim, né? Tantos anos, né? Barra é uma cidade centenária, né? Sim. Então, é só falar. Eu não sei exatamente quantos anos tem, 130. E aí você tem que subtrair, vou lhe dar uma dica, você tem que subtrair pro 2023, porque 2024 ela ainda não fez aniversário. Sim, Senão você vai errar a conta. 23. Mas na verdade, eu vou passar vergonha, porque eu não sei exatamente quantos anos exatos a Barra está completando. É uma cidade centenária e eu vi aqui 135, 6, entendeu? Então, eu vou passar vergonha, eu não sei. A fundação de Barra, você lembra a data do aniversário da cidade? 16 de agosto. 16 de junho. Eu confundi com Ipupiara. Ipupiara que é agosto. Ah, tá. É 16 de junho, a fundação de 1873. Ou seja, lá se vão 250 anos, se eu não estiver enganado. 800, 900... não, 150 anos, perdão, 150. 150 anos. Junho é aniversário da cidade, e em seguida vem o São João. Até aqui o São João da Barra é um São João longo, um São João com muitas festas, atrai muito visitante. De 16 até 24, né? 16 aniversário da cidade e ele liga com as festas juninas. Então, fiz confusão aí com Barra e Ipupiara, mas Barra realmente é junho. E Barra passou a se chamar Barra em 1931. Antes era Barra do Rio Grande. Só para deixar aqui claro para as pessoas. Você sai com uns 30 pontos. E a gente vai agora para a última pergunta. Fazer como aquela história do 7 × 7, 49. Eu não vou mais esquecer agora. Passei vexame, não esqueço mais. Capaz de você acertar essa. A gente ainda não falou sobre isso, mas você... Até para dar um contexto pessoal aqui, sim, você já correu rallies, né? Você gosta de carro, esse negócio, né? Gosto de carro. Eu participei agora do Rally dos Sertões, não como piloto. Participei como turista, né? Participei com a equipe... Então essa vai ser fácil para você. Participei com a equipe lá de Brasília, equipe 4x4 por diversões. Você... Então, baseado nisso aí que você já participou do Rally dos Sertões, acho que vai ser fácil. No Rally dos Sertões de 2023, ele aconteceu em 3 estados brasileiros. Você sabe dizer quais foram os 3 que ele passou? Bahia. Vai dizendo, eu não vou dizer nem que tá certo nem que tá errado. Ceará. Vamos lá, são 3. Bahia, Pernambuco e Ceará. Acertou. Ele passou por Xique, lá pertinho de você. Sim, eu estava lá, então não dava errado. Aí foi pra Petrolina, Pernambuco. Petrolina foi foi uma sede, né? Tem a ramificação. Tá Petrolina, depois tem as ramificações. Sim, eu digo as sedes principais, sim, né? Sim. E aí, já no Ceará, eles destacaram aqui Crato, Sobral e Cruz. Cruz eu nunca nem ouvi falar no Ceará. Cruz só a final. Já é no litoral? Como é que é? É litoral. A final foi na margem da praia. É porque o que é conhecido lá, Cruz, é a cidade, mas nós ficamos realmente em Preá. A final foi em Preá. Preá é uma vila de Cruz. E tem ali a cidade, também a vila muito conhecida, que todos conhecem, é Jericoacoara. Se tivesse colocado Jericoacoara, todos conheceriam. Sim. Então, Cruz, que é a cidade, mas foi realmente no Preá, que é um distrito de Cruz. E Preá é vizinho de Jericoacoara. Ah, tá. Então, 50 pontos pro Adão Costa. Não saiu feio não, viu? Saiu com 80. Agora... Errou as fáceis, tá? As que eu julguei ser fáceis e acertou algumas difíceis. No final das contas, 80 pontos. Se você não tivesse disputado o Rally dos Sertões, talvez teria sido difícil para você essa pergunta.
Você acompanha em casa? Você não acompanha, né? Não acompanho por falta de tempo também, porque assim, eu gosto muito de participar, mas é claro, a gente tem que se informar também, né? Uhum. Mas eu gosto muito do 4x4, além eu participei com esse pessoal do Sertões aí do 23, porque eu faço muitas expedições, né? Já fiz expedições no Nordeste inteiro, faço muito também o sul da Bahia, com a equipe Urubu com Facas. E aí, você plota o carro da Mari, como é que é? Às vezes sim. É uma boa propaganda, né? Essa mesmo que eu fiz com os Sertões aí, nós estávamos completando 26 anos e temos uma promoção, né, com 26% de desconto. 26 anos, 26% foi muito desconto. E, inclusive, tem meu filho mais novo, Pedro, que era o garoto propaganda, que estava plotado no meu Jeep. Será que quando chegar em 50 ele vai meter 50% de desconto, gente? Não, rapaz, já discuti isso com meu filho. Meu filho é o gerente da loja, discutimos isso a semana passada. É que nós vamos mudar a metodologia. 27%, 30% aí já não vai dar mais, né? Porque aí nós não podemos entrar no vermelho. A gente tem que fazer algo que a gente pode não ganhar, mas não pode perder. Então, nós vamos mudar a filosofia. Quem sabe agora 30 brindes, 30, 27, isso, 27 aquilo. Agora, percentual não vai dar mais, porque nós... já passa de um percentual de margem de lucro, né? Então, esse agora é 26, porque nós saímos de uma pandemia onde as coisas tiveram muito alto. Todos os preços aumentaram demais, o material de construção não ficou para trás, né? Sim. Teve um pico de preço. Então, as coisas começaram a estabilizar, a voltar ao normal. Então, nós temos margem para isso, por conta de estar normalizado. A partir do próximo ano, eu creio que as coisas já estão mais normalizadas. E aí nós vamos mudar a filosofia. Não dá mais para esse percentual, porque nós não vamos ter mais esse percentual de lucro. Mas cria-se uma outra estratégia para a gente continuar motivando o nosso cliente, presenteando o nosso cliente e motivando o consumo. Eu sei que no seu caso é mais complicado, porque vocês têm um ticket médio, às vezes, baixo, a depender dos clientes. Mas no caso de uma ótica aqui em Salvador, não sei se foi a nível Bahia ou se foi só em Salvador, há algum tempo atrás, os mais velhos vão lembrar, eles estavam dando desconto pela idade. Sim. Se você tinha 80 anos, você ganhava R$80 de desconto. Só que o óculos você tem um preço mínimo ali, 200, 300 reais, você consegue pelo menos ficar no 0 a 0, como você falou. Você me lembrou agora essa daí. Não dá pra fazer com material de construção, porque senão o cara vai levar uma peça de R$80, com 80 reais de desconto, você vai ficar no prejuízo total. Você vai pagar pro cara ir lá na sua loja e retirar o produto. E criança não compra, né? Verdade, ainda criança tem isso. Não compra. E no caso da ótica, você vai mostrar o exame e tal. Tem toda uma questão de... criança ou os óculos? Isso. Verdade. Então dá para fazer uma média. Exato. No material de construção não tem como. Mas você falou da pandemia. Eu vou acelerar então para a pandemia. Foi um tempo muito difícil para os empresários. Como é que foi lá no interior? Para o pessoal da capital entender. Teve todas essas restrições que tiveram aqui, teve o Fica em Casa lá também. O pessoal recebeu auxílio, né? Muita gente pegou auxílio, por exemplo, para os R$600 para construir, para dar uma melhorada na casa. Teve isso lá também? Sim. O Fica em Casa foi geral, né? A nível de Brasil. Então, atingiu também o interior. No início mesmo, nós temos 15 dias de comércio fechado. Após os 15 dias, aí o prefeito prorrogou por mais 15, então nós ficamos 30 dias com o comércio fechado mesmo. Nós fomos para a roça, só ir para o rio pescar. Mas, e todo mundo amedrontado, né? Claro. Mas, como você falou, depois os auxílios que o governo federal deu para a população serviu para aquecer o comércio. Então, em meio Fica em Casa, em meio à crise, o comércio acabou aquecendo, porque foi muitas pessoas recebendo auxílio e muitas pessoas aproveitou para trocar o vaso, ou até para colocar um vaso, enfim, para comprar alguma coisa que estava precisando. Foi um dinheiro extra que a população recebeu. Então, o comércio aqueceu sim, não só o meu, como todos os outros. Eu não conheço nenhum comerciante que tenha reclamado, né, do movimento. É claro que existem ramos de atividade que foram fechados 100% e que, é claro, não tem como abrir, não tem como dizer que a pessoa ganhou dinheiro. Mas eu creio que muitas ramos de atividade teve a oportunidade de trabalhar e de ganhar dinheiro, sim. O comércio deu uma aquecida por conta do auxílio. Quando eu comecei o nosso episódio de hoje, que é o 10º episódio, diga-se de passagem, 10º episódio regular, né? Eu tenho 2 extras aí na bagagem, seria o 12º dessa segunda temporada.
Eu falei que você era um dos caras mais visionários que eu já conheci na minha vida. Obrigado. E eu acho que passa muito porque você tinha a loja de material de construção, claro que com suas dificuldades, mas você vencendo cada uma e conquistando seu espaço. Mas você não tem só isso. Você tem uns produtos que eu já vi, a Argamari. Você tem uma fábrica de tinta. Uma fábrica de tinta não, você tem uma fábrica de argamassa, não é isso? Sim, sim. E junto com isso você tem outros produtos, né? Tem a academia. Quando foi que você chegou assim e disse assim, não, dá pra eu sair um pouquinho disso aqui também, fazer outra coisa e ganhar mais por ali? Como é que foi isso? A primeira coisa é a gente entender que para a gente conseguir um conforto financeiro, uma liberdade financeira, a gente tem que ter mais de uma fonte de renda. Então, se você tem só uma única fonte de renda, você tem muita dificuldade de conseguir essa liberdade, tão sonhada liberdade financeira que todos precisam, merecem e que almeja. Então, isso é interessante, até porque nós acabamos de falar que eu disse aqui que na época da pandemia, muitos ramos de atividade ficaram impossibilitados de trabalhar. Shoppings mesmo, quem trabalhava dentro. Por conta da situação, né? Onde tinha aglomeração de pessoas, teve que fechar. Então, existiam ramos que não permitia trabalho. Então, se a pessoa tivesse mais de um ramo de atividade, mais de uma fonte de renda, ele pararia um, mas teria um outro. Então, é com base nisso que eu digo que precisamos de ter mais de uma fonte de renda. Então, no nosso ramo de material de construção, ele tem um leque muito grande, são muitos produtos. Hoje nós temos mais de 15 mil itens dos produtos. Mas começou a me chamar a atenção para essa questão da argamassa, porque é um produto que gira muito, e eu comecei a pesquisar a fabricação da argamassa em si. Aí eu fui para São Paulo para entender melhor esse mecanismo, para fazer o curso desse produto químico, como funciona, e, claro, tem que estudar, né? Eu fui fazer um curso para entender essas questões e contratei um bom químico para poder trabalhar a nossa forma, nos dar a certificação do nosso produto, enfim. E começamos a amadurecer a ideia, né, de produzir alguma coisa. Para quê? Para a gente sair unicamente do varejo. Nós somos comerciante e varejista. Falei, então eu tenho que produzir alguma coisa, porque se o varejo, né, vier a travar muito, nós temos uma válvula de escape, que é a produção de algum produto. E nós escolhemos esse produto, começamos a estudar, pesquisar, contratar profissional qualificado, que não é bem contratar um profissional exclusivo para a gente, mas ter parcerias com laboratórios, que eu tenho parceria com o laboratório de São Paulo. Também estive aqui em Salvador, com laboratórios aqui em Salvador, para fazer análise dos nossos produtos, para a gente poder ter uma certificação. E nasceu aí. A ideia da fábrica foi entendendo que precisamos de ter mais de uma fonte de renda. E a questão da academia é muito curioso. É uma coisa curiosa, porque a academia, a gente vai no médico, a questão médica, como é que está a sua vida sedentária? O médico faz academia. O médico faz academia. Eu fui lá e fiz. Mas aí foi uma brincadeira, mas a questão da academia foi fantástica porque é exatamente isso, né? Por conta de ouvir o médico dizer que a gente precisa fazer exercício físico, eu fui um dia desse em uma academia lá da cidade. Quando eu entrei na academia, eu senti já o calor humano. Então, assim, o ambiente era pequeno, estava muito lotado e não tinha refrigeração. Aí eu nem falei com o proprietário, nada, não falei com ninguém, só saí porque eu não me senti bem, porque o ambiente era pequeno, tinha muita gente, né, se exercitando, e por conta da barra é muito quente, né, não tinha climatização. Muito quente mesmo, viu, gente? Por conta disso, eu saí, não vou me sentir bem, não. Aí, no percurso de volta para casa, eu disse, peraí, quantas pessoas precisam fazer exercício, querem fazer exercício, mas assim como eu, não se sentiu bem em um ambiente sem climatização e pequeno. Vou montar academia. Nasceu aí. Cheguei em casa e já comecei projeto de academia. E hoje, graças a Deus, nossa academia é uma academia que não faz vergonha
competir com nenhuma de cidade grande, é cidade pequena, porém fizemos com muito cuidado até para presentear o cidadão barrense com uma coisa diferenciada. Então nós temos a academia diferenciada, onde todos os visitantes que chegam lá elogiam, porque temos um espaço amplo, climatizado, enfim, aqui aparelhos bons, né, realmente bem qualificados, e fizemos com essa ideia de presentear o cidadão barrense com algo que ele se sentisse bem, né? É claro que tem outras também que já aprimoraram, que trabalham bem, que também já climatizaram e que evoluíram, né? Mas naquela época eu tive essa dificuldade e despertou para colocar. Então hoje a cidade está bem assistida, não só com a nossa, mas também com as demais. E talvez se você não tivesse subido o sarrafo, as outras não teriam subido também, teriam ficado acomodadas lá até que alguém puxasse. Claro, então é isso. Parabéns para os outros que evoluíram também, né? E que a cidade merece isso, esse cuidado e mais conforto para aqueles que estão praticando atividade física. Exato. Tem uma coisa muito curiosa na sua trajetória das empresas, que eu falei aqui da argamassa. Você tem outros produtos de fabricação própria, além da argamassa? O rejunte? O rejunte que está ligado que a argamassa é para assentamento de piso e tem um rejuntamento do piso. Então nós temos a fábrica de argamassa e rejunte. Mas assim, temos outras fontes de renda, como eu sou criador de gado, crio boi, suíno, criava bode também, mas o bode... O suíno você me falou que ia parar também, né? Também vamos parar o suíno porque a ração está muito alta, então nós estamos parando com a criação de suíno, mas ainda tem suíno. Mas por que eu toquei nesse assunto da criação própria? Porque existem outras mares, né? Além da sua própria rede, né? Que existem outras lojas Mari Material de Construção. Você falou Gentil do Ouro, tem outras cidades que eu não vou lembrar agora. Mas fora isso, por exemplo, seu irmão, Batista, tem a vidraçaria Mari, né? Uhum. O Edson, ele tem a própria Mari Material de Construção, mas uma extensão, vamos dizer assim. E tem outras Mari, não tem? Tem ou não? Ou eu tô enganado? Ou são só essas duas mesmo, extensão? Tinha também a marmoaria, mas aí eu vendi para o meu primo, o esposo da minha prima, que aí ele mudou. Mudou o nome. O nome é forte mesmo, né? Sim, a ponto dos irmãos usarem a mesma marca. E essa questão é para ambos se fortalecerem, né? Então, assim, ao meu irmão usar a minha marca, ele se beneficia, né? E também eu beneficio ampliando, né, a nossa rede. Então, assim, isso aí é uma via de mão dupla. Então, meus irmãos usarem a nossa marca é tanto bom para mim quanto bom para eles. E hoje é patenteada, né? Nossa marca hoje é registrada. Que legal. Importante. Para você que está começando aí, se você, às vezes, eu até vi um comercial um dia desse de uma agência que registra marcas, eu achei muito legal, que o cara, ele vai lá e pergunta assim, pô, mas não é muito caro isso para registrar uma marca? Ele, pois é, agora imagine isso aqui, o senhor tem que pagar 2 vezes. Ele, por quê? Ele, porque se o senhor fizer isso aqui tudo, o resto que o senhor quer fazer, sem registrar a marca, o senhor vai ter que fazer tudo de novo com a nova marca. O senhor vai ter que pegar de novo o todo para fazer, vai ter que fazer a fachada de novo, e vai ter que fazer o uniforme de novo, porque o senhor vai ter que mudar de marca. Então é muito importante registrar a marca. Eu diria que fazer um todo, fazer uma fachada, fazer um fardamento, isso aí é fichinha. É fazer o nome, a clientela, a história. Sim. Entendeu? Então, não dá para mudar. Então, por isso que nós investimos nessa questão do registro da marca, porque, é claro, tem um valor, teu nome. Você falou comigo no início, né, da nossa conversa aqui, você questionou a origem do nome. Então, a minha marca é muito especial, porque foi uma homenagem à minha filha. Então, assim, é algo peculiar, é algo familiar. Então, não poderia deixar sem registrar, né, porque correria riscos. Algum prefeito ou amigo, deputado, influente em alguma cidade longe de você, assim, já disse assim, Adão, traga a Mari pra cá, tipo, traga a Mari pra Ipirá, sei lá, nunca te chamaram não pra você vir pra perto de Salvador, alguma coisa assim? Olha, pra Ipirá, não, assim, é claro, vocês estão um exemplo, mas sim, já tivemos vários convites, né, pra gente ampliar, muitos mesmo, muitos convites. Mas eu costumo dizer que
que eu não gosto de abraçar muito e apertar pouco, né? Então, assim, eu não acho interessante você ter ter variedades de loja, ter uma ramificação muito grande se você não conseguir dar assistência. Até porque tem aquele adágio que diz que o olho do dono engorda o boi e tal, tal. Isso é Então, assim, verdade. mas existe um fundo de verdade nisso, que precisamos acompanhar o nosso trabalho. É claro que eu delego muito, hoje eu só faço aquilo que as pessoas não podem fazer, que é pouca coisa. Então, hoje também a pandemia também nos ensinou a trabalhar em casa, à distância. Então, a pandemia não foi de tudo ruim. Então, eu não tenho mais assim essa necessidade de ficar fisicamente em cada local, mas a gente precisa realmente acompanhar porque é uma necessidade. E se você amplia muito, vai para uma cidade, você fica muito tempo na estrada, muita correria, e aí fica fazendo muita coisa mal feito. Então, a minha filosofia é fazer pouco, mas fazer bem feito. Então, não adianta eu ter um número de lojas se eu não conseguir dar assistência, acompanhar do jeito que o meu cliente precisa e merece, que é o respeito, o cuidado, né, com cada detalhe do nosso trabalho. Então eu não gosto de abraçar aquilo que eu não posso apertar. Aí eu brinco com isso, dizendo, por isso que eu casei com mulher magra. Ai, ai. Você falou de uma coisa legal, então, para dar um bom corte agora, olhando para aquela câmera ali, Sim. manda um recado aí pro pessoal que tá querendo empreender, tá querendo crescer, não só no ramo de material de construção civil, mas o cara que tá começando a empresa dele agora, vai abrir o CNPJ ou acabou de abrir, tá pensando, qual é a dica que você dá pra essa pessoa dar certo? E quem sabe daqui a 30 anos ser o novo Adão Costa aí. Insista, persista e não desista. Então assim, olha, Gabriel, uma das coisas que as pessoas às vezes fica preocupado é achar que para empreender tem que ter dinheiro. E eu gostaria de dizer para todos que estão vendo que para empreender não necessariamente tem que ter muito dinheiro, mas tem que ter muita ousadia, muita coragem, muita determinação, muita força de vontade e querer. Porque querer é o princípio. A partir desse princípio, eu quero. Aí você diz para si mesmo, eu posso, eu consigo. E é claro, tem que se preparar, tem que estudar. Eu não creio muito naquele fator chamado sorte. Isso é sorte. Então, assim, eu creio que eu atribuo tudo a Deus. Deus nos dá as oportunidades, Deus abre as portas. E nós precisamos estar preparados para poder aproveitar as oportunidades, as portas que Deus nos abre. Então, o preparo para o trabalho é muito importante, isso é fundamental. Estar preparado para aproveitar as portas que Deus abre em nossas vidas. Legal. Show de bola. Antes da gente terminar, eu não ia deixar essa história de fora, né? Eu botei lá no nosso roteiro lá, pra mim, a história mais engraçada, acho que dá um bom corte também, é a do pé de manga. Conta aí pro pessoal aí. O cara foi lhe roubar, como é que foi isso aí? Pé de manga. Esse pé de manga é fantástico, porque hoje eu quero que o pé de manga está no centro da academia. Foi demolido, claro. Hoje nós conhecemos do prédio que funciona na academia hoje. Mas no nosso início, como falei, nós alugamos uma casa de pau a pique que tinha um quintal enorme. E no fundo do quintal nós construímos um galpão improvisado para colocar madeira. E aí nós morávamos e trabalhávamos na mesma casa. Então, um quarto da casa, depois a gente fez um depósito de cimento. No outro quarto era o atendimento ao público. Na sala era um estoque que se guardava piso, louça e tal. E eu morava com os meus filhos em um quarto. Meus irmãos que trabalhavam comigo na época, tem 2, 3 irmãos que trabalhou comigo na época, né, que hoje também os meus irmãos são empresários, estão bem, graças a Deus. Que tem um primo também que trabalhou comigo na época, que morava em casa, também hoje é empresário e está bem. E morávamos assim muito apertadinho nessa casa lá. E o pé de manga era o meu escritório. Eu trabalhava embaixo do pé de manga, na sombra, com um telefone sem fio. Eu sentava em um banquinho de madeira e escrevia, anotava tudo em um outro banquinho mais alto. E era o escritório ali embaixo do pé de manga. E essa história que você falou, é que nós falamos assim, contando histórias involuntárias, e você lembrou aí, é que o meu primo que morava comigo disse para mim que achou estranho uns registros de chuveiro e torneiras. Ele achou no pé do portão da saída, lá no cantinho. Aí falou para mim, Adão, não sei porquê, tem esse alienígena, um material aqui próximo do portão, não sei por que deixaram lá. Aí me mostrou, eu falei, não, volte e coloca no mesmo local. Quem colocou ali é porque está querendo levar, é no portão de saída.
Aí eu falei assim para ele, faz o seguinte, você coloca no mesmo lugar e sobe no pé de manga para ver quem é que vai pegar. Então o pé de manga, além de fornecer a sombra para o meu escritório, também era a câmara de segurança da época. Aí meu sobrinho escalou, o meu primo escalou o pé de manga e ficou olhando quem levava. E infelizmente um funcionário levou e aí tivemos que cortar ele do nosso grupo de trabalho. A males que vem para bem, né? Tomara que ele tenha aprendido com a lição. Então o pé de manga era isso, era escritório e câmera. A câmera de vigilância. Adão, foi massa esse papo nosso. Manda um abraço aí pra sua família, para quem você quiser, fica à vontade aí. Eu não poderia deixar de agradecer a Deus, né? Por estar aqui, pela minha trajetória de vida, pelo meu trabalho, pelo sucesso do meu trabalho. Então, nós temos muito, muito a agradecer a Deus. E confesso para você que a minha história é bem maior do que a que eu contei aqui, porque, é claro, o tempo não permite, é muita coisa, são muitos os detalhes. Mas eu gostaria muito de agradecer a Deus por isso e agradecer a minha família que sempre me apoiou, sempre estivemos juntos nas horas alegres e tristes e difíceis. E um dos momentos mais difíceis da minha vida foi a perca do meu pai. Eu sofri muito, muito com isso e sofro até hoje. Então, foi um momento de muita luta. Eu pude contar muito com a família e com os meus funcionários, né? Contei muito com os meus cooperadores, o meu gerente da época, hoje é pastor, chamado Cleiton. E eu gostaria de agradecer aqui publicamente, porque assim, quando eu mais precisei, que foi na época que eu perdi meu pai, eu perdi o chão, perdi a vontade de trabalhar, fiquei depressivo. E ele, como nosso gerente, meu filho era muito novo na época, e estava estudando também, estava em Barreiras estudando, e ele assumiu com muita responsabilidade os nossos negócios. Então, assim, eu devo a ele essa gratidão, e toda a minha família que me apoiou, todos os nossos cooperadores da época, os nossos funcionários, que todos se doaram, né, no momento mais difícil da minha vida, e que continuam até hoje se empenhando para o nosso sucesso. Então, eu diria que o sucesso do meu trabalho hoje não é só meu, mas é extensivo à minha família e aos meus cooperadores, meus funcionários. Nós temos muita gente com 15 anos, 20 anos que trabalha com a gente, que são não simplesmente cooperadores, funcionários, mas se tornaram os nossos amigos, né? Estamos ali dividindo o espaço. Então, a minha gratidão a Deus, a minha gratidão à família, a minha gratidão aos meus funcionários, a minha gratidão aos meus clientes, né? Os nossos clientes são fantásticos, pois sem os nossos clientes não estaríamos aqui, não teríamos conquistado aquilo que já conquistamos. Então, assim, os nossos clientes são pessoas especiais em nossas vidas, porque o motivo da nossa dedicação, do nosso trabalho, eles nos motivam a cada dia a procurar sermos pessoas bem melhores do que somos. Legal, massa. Parabéns por essa trajetória. Bom, antes da gente terminar, lembrar que esse episódio ele está sendo transmitido pelo YouTube do Ovey e também pelo YouTube do Burburinho News. Ele também estará nos melhores tocadores de podcast do mundo. Ele está no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast. E além disso, tem uns cortes lá para você assistir, para você interagir com a gente lá no Instagram do OveyPod, @OveyPod. E, claro, né, vocês aí no chat, aí, tanto do Burburinho como do Ovey, vocês podem mandar mensagem e dizer quem vocês querem que venha participar aqui. Farei os convites, né? Se a pessoa vai vir ou não, aí já são outros 500. Aí a gente fica na expectativa da resposta positiva. Adão, muito obrigado, fique com Deus. E obrigado mesmo aí por ter vindo aqui, viu? Foi muito legal. Eu sei que teria mais umas 2 horas aqui de história para você contar, mas é o tempo do programa, valeu. Eu agradeço a você, agradeço aos internautas a paciência de me ouvir, e eu gostaria de concluir a minha fala dizendo você pediu para falar para os futuros empreendedores, né? Sim. Aos empreendedores e aqueles que almejam um sucesso na vida, seja comercial ou na vida no todo. Eu gostaria de concluir dizendo que nunca e jamais, vou falar olhando para a câmera, nunca e jamais devemos perder a força do caráter, muito menos a soberania divina. Precisamos reconhecer isso, a soberania divina, e conservarmos a força do caráter, porque isso é o segredo do sucesso. Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe você e a sua família. Amém, amém, isso aí. Muito obrigado, valeu. Até o próximo Ovey.
Ô, véi!